Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 30 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Jacinta de Mariscote. Ela viveu de 1585 a 1640. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, dizia Jesus à multidão: o reino dos céus é como quando alguém espalha a semente sobre a terra e vai dormir, e dia e noite acorda, e a semente vai brotando, e ele não sabe explicar como isso acontece, porque a própria semente em si e a própria terra em si produz o fruto. Primeiro vem as folhas, depois vem a espiga e por último vem os grãos. E quando está tudo pronto para a colheita, o homem mete a foice, porque está tudo pronto para ser colhido. A que mais poderemos comparar o reino dos céus? Que parábola podemos utilizar para descrevê-lo? O reino dos céus é também como a semente da mostarda, que é a menor de todas as sementes. E quando é lançada na terra, ela produz uma árvore que é a maior de todas as hortaliças, e espalha os seus ramos, e as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nos seus galhos. Assim é o reino dos céus. Jesus falava e ensinava ao povo por meio de muitas parábolas. Ele anunciava a palavra por meio de parábolas. Mas quando ele estava sozinho com seus discípulos, ele explicava o sentido dessas parábolas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a liturgia nos oferece o pão da palavra. Porque a palavra de Deus é um alimento diário que deve alimentar a minha vida e deve alimentar a sua vida. E não somente encher as nossas cabeças de informações, de doutrinas, porque, como nos ensinou Jesus, não basta ser mestre em Israel. É preciso nascer do alto. É preciso ter o espírito das bem-aventuranças que somente o Pai pode fazer acontecer em minha vida e em sua vida. Que somente o Pai pode manifestar a sua palavra para mim e para você. De modo que durante muitos anos a gente pode estudar as Sagradas Escrituras, adquirir um conhecimento científico, histórico, analítico sobre tudo, e mesmo assim não termos olhos para compreendermos os mistérios da palavra. De modo que conheceremos as parábolas na sua materialidade, na sua letra, mas fica para cada um de nós oculto o sentido profundo dessa palavra, que somente o Espírito do Senhor pode conceder a mim e a você. Daí a importância também da súplica ao Espírito do Senhor, que revele para mim, manifeste para mim e para você o sentido da palavra de Deus. Caso contrário, a Bíblia será somente um livro para enfeitar as nossas estantes, ou será um livro de história, de geografia, de antropologia e de ciência, que eu vou adquirindo conhecimentos cada vez maiores, fazendo com que eu me converta em mestre em Israel, mas incapaz de compreender os mistérios do reino. Jesus não está fazendo uma radiografia do reino. Jesus está dizendo, através de parábolas e de sentidos, a que se compara. O reino dos céus é comparado a isso. Na primeira leitura de hoje, ainda do livro do profeta Samuel, nós encontramos um desvio de conduta do rei Davi. Aquele mesmo rei que Deus havia mandado Samuel ungir como rei de Israel. Aquele mesmo rei que Deus havia prometido a ele uma descendência perpétua, eterna, e que fora abençoado, e que fora um grande rei de Israel, mas mesmo assim, ele também, como eu e você, ele carrega em si as incoerências humanas, o mistério da iniquidade humana. Às vezes fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos. Esse é o grande dilema que eu carrego e que você também carrega.
De tal modo que a igreja, então, não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. A igreja é uma assembleia de homens e mulheres penitentes, que tomam consciência dos seus pecados, como Davi também toma consciência do seu pecado através de uma parábola pelo profeta. O profeta fala uma parábola sobre uma ovelha pequena que fora criada com todo carinho, e era a única coisa que um homem tinha, e um rei que tinha muitas das ovelhas, muitas e muitas, resolveu querer aquela também, e como o homem não dava a sua ovelha porque fora criada com muito carinho, aquele homem poderoso arma uma armadilha para aquele rei e mata e fica com a ovelha. E Davi vai falar: me diga quem é este homem que eu mandarei matá-lo. E o profeta vai dizer: foi você, porque ele seduziu e roubou a mulher do seu general. Aqui está o pecado de Davi, que também ele vai reconhecer: pequei, Senhor, pequei aos teus olhos, eu também pequei. O reino dos céus, então, como vai dizer e nos ensinar Jesus na parábola de hoje, não é uma realidade histórica, não é uma ideologia, não é um partido político, não é uma geografia. Ele é a manifestação do Espírito, é o pulsar do Espírito na história humana. De tal modo que Jesus não identificou o reino com nenhuma estrutura social, com nenhuma estrutura geográfica, com nenhuma estrutura religiosa, mas ele vai apresentar sementes do reino que vai acontecendo em nossa história humana, e às vezes lentamente, silenciosamente, porque eu não tenho como forçar o reino, e nem você. Nós não temos como forçar esse reino. Como gostaríamos de fazer isso, de forçarmos o acontecimento desse reino, mas isso pertence a Deus. Por isso Jesus vai dizer: o reino é como quando alguém lança a semente na terra, depois de um esforço trabalhoso, e vai dormir, e noite e dia ele acorda, e a semente vai brotando e germinando, e ele não sabe explicar como, porque a terra produz em si o fruto. Assim é o reino de Deus. Depois, com que outra parábola podemos utilizar para poder tentarmos fazer as pessoas compreender o mistério do reino? Que Jesus usa sempre parábolas, e às vezes essas parábolas ficam então secretas para nós. Não conseguimos compreender o mistério dela e o sentido dela, porque não temos olhos do Espírito. E Jesus vai dizer: é também como a semente da mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando ela é lançada na terra, ela produz uma árvore, a maior das hortaliças, e os pássaros do céu vêm e fazem seus ninhos naquela árvore. E Jesus ensinava o povo de Deus por meio de parábolas como esta. E ele ainda pergunta: o que mais podemos explicar sobre o reino de Deus? Qual a outra parábola que podemos utilizar para tentar fazer com que as pessoas compreendam o mistério do reino? O reino vai acontecendo nas pequenas atitudes, numa gratidão, num sorriso, numa honestidade, num abraço, numa solidariedade, quando fazemos o bem. Porque essas são sementes do reino que eu e você vamos semeando na história, como também nós podemos semear semente de violência, de desonestidade, de corrupção, nas pequenas coisas. Por isso temos que tomar cuidado sempre com as pequenas coisas em nossas vidas, porque elas têm o poder de nos edificar, mas também têm o poder de nos enfraquecer, seduzir, desmotivar e desorientar. Jesus vai mostrar para cada um de nós hoje então que esse reino vai acontecendo assim às apalpadelas, de modo secreto, porque o próprio Deus é que vai fazendo germinar a semente que nós lançamos com as pequenas atitudes. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a sairmos da nossa cama e, quem sabe, semear algumas sementes do reino hoje, como um sorriso, um abraço, uma capacidade de perdoar, uma capacidade de dialogar, de compreensão, de animar alguém, de ajudar alguém. Porque são essas pequenas coisas que nós fazemos sem esperar nada em troca. Não é uma barganha, mas são pequenas sementes do reino que eu e você vamos semeando. Tão pequenas como uma semente de mostarda, mas que tem o poder de se converter numa grande hortaliça, onde os pássaros vêm e se agasalham nos seus galhos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Jacinta Mariscote, rogai por nós, paz e bem.